o seu dia. Vamos à reflexão da Palavra de Deus. Hoje no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Essa situação aqui era uma situação de um final feliz, mas um final que não foi planejado para ser feliz. José estava falando aqui para sua família: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que se conservasse muita gente em vida, inclusive vocês, porque os familiares de José estavam ali no Egito para comprar comida, porque havia fome em toda a terra. E José foi o administrador de toda a alimentação. Através da vida de José foi que foi feito o maior programa de segurança alimentar do mundo. E José foi quem foi usado por Deus para dar essas instruções para Faraó, por isso ele foi colocado como governador. Mas a história começou totalmente diferente. Ele sendo vendido como escravo. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo, jogaram num poço fundo, e a história é muito longa. José chegou a ser preso injustamente. Isso tudo foi o mal que tentaram fazer contra ele. E quando ele reencontrou os seus irmãos, o momento em que ele os perdoou, o momento em que ele deu essa declaração para eles, ele não estava, de certa forma, querendo jogar na cara deles e que eles eram malignos, que eles eram homens maus. Não. Ele foi real, mas disse para eles claramente: vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção. Deus teve um propósito, mesmo que o coração de vocês tenha sido um coração maquinando o mal contra mim. Vocês não me fizeram bem, vocês não fizeram um projeto para que eu fosse governador, não. Se eu sou governador do Egito, estou hoje na posição de abençoar a vida de vocês. É porque Deus fez isso. E queridos, muitas vezes existem muitas situações pelas quais nós não entendemos. E essas situações, na verdade, vêm no momento em que a gente percebe uma ponta de maldade, muitas vezes das pessoas. Pessoas vão se levantar contra mim, contra você, alguns com inveja, alguns com o coração maquinado pelo inimigo. Algumas pessoas não vão ter piedade de outras pessoas, simplesmente não vão pensar naquele coração, nas consequências, e vão armar. Mas se você está em Deus, aquilo que parece uma maldição, em Deus pode ser transformado em bênção. Muitas vezes pessoas fazem arquitetam um plano contra você, contra a sua família, contra o seu ministério. E você não sabe. Uma vez uma pessoa chegou para mim: olha, teve uma pessoa que pediu a sua cabeça. Fui lá, pedi para mim: demite fulano.
e a pessoa falou uma palavra errada. Falou, ele perguntou, quem é esse fulano? É um pastor aí, um diabo de um crente. Falou desse jeito. E ele, ele é crente, pois ele fica. Não vou demiti-lo, não. Amados, certa vez, nós lemos uma história de um homem chamado Wallace Johnson. O Wallace Johnson tinha 40 anos de idade em 1939 e achava que tinha estabilidade no seu emprego. Ele trabalhava numa serraria. Então um dia o seu patrão lhe chamou e disse que ele estava despedido. Isso não podia ter acontecido numa época pior. Naquela época os Estados Unidos estavam justamente saindo de uma grande depressão financeira, década de 30, e Johnson tinha esposa e filhos para manter. Como, perguntava-se ele, como é que eu vou sustentar a minha família, sobreviver financeiramente agora, sem emprego? É como se a casa caísse. Você já passou por essa situação de você ficar rodado, sem chão, perder a sua fonte, a sua zona de proteção, de provisão, ficar sem ter ideia do que fazer? Mas esse é um momento crucial na vida de todo ser humano. E tudo que vai acontecer daí para frente depende de escolhas sensatas, de escolhas feitas com a direção de Deus. E Johnson saiu daquela serraria despedido, com a sensação de que seu pequeno mundo teria desabado. Caminho de casa, então, ele fez uma oração e pediu direção de Deus, como se dissesse assim: Deus, eu estou triste, eu não tenho como fazer, uma situação que eu não tenho ideia de como resolver, mas eu coloco diante do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor pode resolver, me dar direção, me mostrar o que eu devo fazer agora. É uma oração simples, mas que fez toda a diferença na vida daquele homem. Quando ele entrou em casa, ele contou à sua esposa o que havia acontecido, como tivera sido despedido, né? Mas o seu estado de ânimo já era melhor. Ele não chegou se acabando de chorar para a esposa, desesperado, e colocando também a esposa em mais desespero ainda. Não. Ele disse: olha, foi despedido, mas vamos seguir a vida. Deus está no controle. E pronto. E a esposa perguntou para ele: meu amor, o que você vai fazer agora? Ele disse assim: vou hipotecar a casa e entrar no ramo de negócios. Vou ser um empreendedor. Olha, para quem vivera de um salário, de ser empregado, agora despedido, ser um empreendedor, só podia ser uma coisa de Deus mesmo. E foi a sua primeira tentativa, foi a construção de 2 pequenas estruturas. Ele começou a construir pequenas casas com o dinheiro da hipoteca da sua casa. Um negócio arriscado, mas dentro de 5 anos, a família Johnson estava multimilionária. Olha que numa época em que os Estados Unidos estavam saindo da recessão, não sentia muito avanço financeiro, muita facilidade, não. O Wallace Johnson foi o fundador da rede de hotéis Holiday Inn. Eu me hospedei quando fiz a maratona lá nos Estados Unidos de bicicleta. Eu me hospedei em um desses hotéis luxuosos, hotéis como o Ibis, muito parecido aqui, muito bom hotel. E o Wallace Johnson fundou essa rede de hotéis e ficou conhecido como o albergueiro da América. Mais tarde ele declarou assim: se eu pudesse encontrar
o homem que me despediu do emprego daquela serraria, eu ia dar um grande abraço nele, agradecer. Quando fui despedido, quando fiquei desempregado, não pude ver a mão de Deus naquele momento, naquelas circunstâncias. Mas posteriormente, eu vim a entender que era Deus que estava permitindo que eu passasse por tudo aquilo, para que eu pudesse contribuir financeiramente para a manutenção da sua obra na terra. Enquanto ao mesmo tempo me dava condições de oferecer emprego para mais de 100.000 pessoas. Essa é a história de Wallace Johnson. Pode ser a história sua, pode ser a história de muitas pessoas que estão nesse momento, às vezes, se perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso ou aquilo? Momentos que às vezes você fica sem chão, você perde a direção. Mas é nesse momento que você tem que fazer o que Wallace Johnson fez. Ele buscou a direção do Senhor. Ele esperou e Deus deu um plano, Deus deu uma direção, Deus deu sabedoria a ele. E através da vida dele, muitas pessoas estão sendo abençoadas até hoje. Tudo começou no momento que ele foi despedido. Parecia uma coisa ruim. É como José disse para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Eu creio nisso também na minha vida. Passei por momentos em que eu pensei: olha que coisa terrível está acontecendo. Mas hoje eu percebo que tudo faz parte do plano de Deus para nos tirar de uma situação e nos colocar em outra muito melhor. E essa nova situação vai abençoar milhares de vidas. E você muitas vezes não entende. Não tente entender. Só confie em Deus. Só temos que confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo se a gente não estiver enxergando no meio daquelas circunstâncias a mão de Deus. Você acha que José estava enxergando o sonho que Deus tinha para ele quando ele estava lá no fundo daquele poço? Não, mas ele não reclamou. Quando ele estava sendo escravo na casa de Potifar, você acha que ele ficou pensando: é aqui o sonho de Deus para mim? Talvez não. Dentro da cadeia, ele estava preso. Será que ele pensou ali: aqui é o sonho de Deus para mim, aqui é o projeto de Deus? Talvez não. Mas ele esperou o tempo certo. E no tempo certo, Deus tirou ele daquele lugar e colocou ele na maior autoridade, no lugar mais alto. Não dá para entender isso. Não tente entender. Só confie no Senhor. Não reclame dessa situação que você está passando, não. Do que aconteceu, do que vem acontecendo. Porque em breve o Senhor vai se revelar através da tua vida e você vai ver que tudo vai fazer sentido. Confie no Senhor. Confie. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. E todos vão glorificar a Deus através do teu testemunho. Creia nisso. Cuidar de mim. Ore comigo agora, Pai querido, Deus maravilhoso. Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Às vezes não entendemos, Senhor, mas nós não precisamos mesmo entender. Nós precisamos só confiar no Senhor. O Senhor é poderoso, é grande. O Senhor habita no alto e sublime trono, mas também habita com o coração quebrantado para os vivificar. É o Senhor que vem no momento em que estamos ali, ó Pai, afligidos pelas circunstâncias, pelas portas que se fecham, pelas pessoas que nos perseguem, pelos problemas e tempestades e tribulações e crises que acontecem. Não entendemos e sofremos, Senhor. Mas o Senhor é Deus do impossível.
o Deus que transforma a maldição em bênção. E por isso nós cremos que isso o Senhor fará, porque o Senhor tem um propósito para mim, o Senhor tem um propósito para esta mulher, para este homem, para esta família. Vai mudando a sorte dessa casa, Senhor, dessa pessoa que está com o coração quebrado e que não consegue entender as suas circunstâncias. Fortalece, levanta, anima, dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem vigor. A tua palavra diz: aquele que espera no Senhor, aqueles que esperam renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Ah, Senhor, dá-nos essas asas para voarmos. Que esse homem, que essa mulher receba, Senhor, a tua provisão, a tua proteção, a tua força, a tua cura, a tua alegria. Transforma essa maldição em bênção, Senhor. Abençoe essa vida em nome de Jesus. Mesmo sem a você também, confie no Senhor, nesse Cristo que morreu por você. É o maior interessado na tua vitória. Não fica olhando para a circunstância, do que você está passando. Deus vai transformar essa maldição em bênção. E o teu testemunho vai edificar milhares de vidas. Você não precisa entender, você precisa confiar e crer. Se você foi edificado por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like e compartilhar com os teus amigos. Um dia de muita vitória, de muita alegria, de unção de Deus, de restauração, de bênção e prosperidade na tua vida, em nome de Jesus.